A seguir o sermão dublado do pastor Rick Warren, com tema Pare de se auto-sabotar e comece a acreditar no plano de Deus para sua vida. Na descrição deste vídeo encontre indicações de leituras para sua edificação. Para um conteúdo cristão relevante acesse talmidimdecristo.com.br. Como eu confio em Deus para suprir minhas necessidades em vez de me preocupar com elas? Bem, a Bíblia diz que você deve fazer 4 coisas. Anote isso. Primeiro, você faz isso todos os dias, não é algo que se faz uma vez só. Todos os dias, peça para Ele ser o seu pastor. Todos os dias, eu peço para Jesus ser o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, e se eu peço para Ele ser o meu pastor, então Ele vai me alimentar, vai me guiar e vai suprir minha necessidade naquele dia. Aliás, Ele não só alimenta, guia e supre sua necessidade, como também pode perdoar seus erros e te ajudar a ter sucesso. Todos os dias, você precisa orar a oração que Davi orou. É esse próximo versículo, Salmo 28, 9. Vem, salva-nos e abençoa-nos. Seu nosso pastor, Ele sempre nos carrega em teus braços. É isso que você faz. Todos os dias eu peço para Ele ser meu pastor. Número 2, em segundo lugar, é muito importante. Eu dou a Ele, Jesus, o primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. Isso é extremamente importante, que eu dê a Jesus o primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. Agora, se você é um crente, você já deu a Ele o primeiro lugar na sua vida e disse: eu quero que você seja o número 1, mas há diferentes partes da sua vida que não estão sob o controle dele. E quando você diz: Jesus, entra na minha casa, você precisa dizer: pode ficar com a casa toda. Você tem acesso ao quarto, você tem acesso ao banheiro, você tem acesso à cozinha da minha vida, você tem acesso àquele armário ali onde eu escondo todo tipo de coisa, você tem acesso à garagem, à sala de estar, à sala de jantar. É tudo seu. Jesus toma conta da casa toda. Você já disse isso? Bem, a Bíblia diz o seguinte, Mateus 6, 31, 33, o seu Pai Celestial já sabe perfeitamente bem do que você precisa. E Ele diz, e Ele vai, não é que talvez, Ele vai te dar o que você precisa. Aqui está a condição, se você der a Ele o primeiro lugar na sua vida e viver como Ele quer que você viva. Então, você dá a Deus o primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Aqui está a terceira coisa. Essa é a terceira coisa que Deus quer dizer para você. E nós vamos falar mais sobre isso em detalhes na próxima semana. Relaxe. Relaxe e entregue a Ele suas preocupações em oração. Deus quer que você relaxe. Ele quer que você entregue suas preocupações a Ele em oração. E você diz, Jesus só leva essas coisas com as quais eu estou preocupado. Simplesmente entrega tudo para Ele. Sabe, na semana passada nós falamos sobre contar as suas bênçãos. Eu disse, sabe, ore para todas as coisas que Deus já fez por você na sua vida, que são boas. Eu disse, faça uma lista. Faça uma lista de coisas boas que Deus fez por você. E quando você começar a ficar para baixo, pegue essa lista e leia. Uau, Deus tem sido bom comigo. A liberdade que eu tenho. Eu tenho um cérebro, eu posso ver, eu posso ouvir. Aquelas coisas. Então, você faz uma lista de bênçãos. Você precisa fazer uma lista de preocupações. E você diz, sabe, às vezes você tem aquela sensação de, só me sinto ansioso. Tenho essa ansiedade geral. Me sinto tenso, nervoso e realmente não sei o que está causando isso. Bem, você pode simplesmente dizer, Deus, eu te entrego minha preocupação generalizada, mas é ainda melhor parar e pensar, o que é que realmente está me incomodando? Estou preocupado que alguém vai desaprovar de mim? Aí você escreve isso. Estou preocupado que vou ser rejeitado? E você escreve isso. Estou preocupado que vou ficar inseguro e não vou ter o suficiente? Você escreve isso. Estou preocupado que vou ficar sozinho pelo resto da minha vida? Você escreve isso. Entrega suas preocupações a Deus. Diz, aqui está a lista, Senhor. Coisas na minha cabeça hoje. Não vou ficar com elas. Vou entregar ao Senhor. Separe neste próximo versículo, 1 Pedro 5:7. Entreguem todas as suas preocupações e ansiedades a Deus. Em outras palavras, não reprima, porque Ele se importa com o que acontece com você.
Então você relaxa e entrega as suas preocupações para ele e simplesmente diz: Deus, aqui estão as coisas com as quais estou preocupado. Aí você lembra que antes lemos o versículo em que Jesus disse: Não se preocupe com nada, eu vou suprir suas necessidades. Bem, logo antes disso, ele tinha dito o seguinte: olhe para a tela. Mateus 6:32. Ele diz: pois as pessoas que não conhecem a Deus, o descrente, as pessoas que não conhecem a Deus, elas correm atrás de todas essas coisas. Ele disse: sabe, eu estou bem? Eu me sinto bem? Eu tenho as coisas. Estou vivendo a vida boa? Eu tenho as roupas? Eu tenho a comida? Eu tenho a aparência? Eu tenho o carro? Eu tenho as joias certas? Eu tenho me enchendo de acessórios e todas essas coisas. Então, as pessoas que não conhecem a Deus correm atrás de todas essas coisas. Agora, eu não preciso entrar nesse assunto, porque você sabe atrás do que as pessoas estão correndo. Bens materiais, tentando acompanhar os vizinhos, todas essas coisas. Eles correm atrás de todas essas coisas. Sabe, é interessante. Eu pesquisei essa palavra correr, diz que essas pessoas que não conhecem a Deus correm atrás dessas coisas. Na verdade, em grego significa buscar freneticamente. Buscar freneticamente o materialismo. Sabe, paixões, prazeres, posses, coisas. Buscando freneticamente. É correr de um lado para o outro para conseguir as coisas. Quando penso nesse versículo, que eles correm atrás dessas coisas, eu lembro das multidões fazendo compras no shopping na Black Friday, depois do dia de ação de graças. Eles estão correndo atrás dessas coisas. Tenho medo de não conseguir a promoção e só tenho um número limitado de itens em oferta, então preciso chegar lá e te dar uma cotovelada e te empurrar. Ele diz: incrédulos, pessoas que não conhecem a Deus, são assim. Estão frenéticas. Pega, agarrando. Ele disse: eles correm atrás de todas essas coisas. Estão sempre apressados e agitados. Quero que você anote isso. A pressa gera preocupação. A pressa gera preocupação. E quanto mais rápido você vive, mais provável é que se preocupe. Você precisa desacelerar. Você precisa relaxar. Você precisa adotar um ritmo um pouco mais lento. A pressa gera preocupação. Se você está sempre correndo e se agitando, vai acabar se preocupando. Agora, a Bíblia diz o seguinte, vimos esse versículo antes, mas vou voltar a ele aqui na tela. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim: não se preocupem com nada. Em vez disso, orem sobre tudo. Não entrem em pânico, ore. Conte a Deus todas as suas necessidades. Certo? Isso é entregar para Deus. E agradeça a Ele por tudo o que Ele já fez por você. Se você fizer isso, você experimentará a paz de Deus. A paz de Deus, não a sua própria paz. A paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. A Bíblia chama isso de a paz que excede todo entendimento. O que é a paz que excede todo entendimento? É quando você está em paz e não tem nenhum motivo lógico ou racional para estar em paz. Acabei de perder meu emprego. De alguma forma, eu estou em paz com isso. Você acabou de receber aquela notícia temida e o laudo do médico. É câncer. Por algum motivo, eu estou em paz com isso. Por quê? Paz que excede todo entendimento, porque o Senhor é o meu pastor. Acabei de receber uma notícia ruim de que um grande amigo meu acabou de falecer. De alguma forma, eu estou em paz com isso no meu coração. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Ele alimenta, guia e supre as minhas necessidades. Essa é a paz que excede o entendimento. E isso é um testemunho para o mundo. E as pessoas pensam: cara, eu quero ser como esse cara. Eu quero ser como essa mulher. Ela está em paz no meio do caos. Qualquer um pode estar em paz quando está pescando. Sabe? Mas se você está em paz no meio do caos, essa é a paz que excede todo entendimento. Diz para não se preocupar, a paz de Deus vai te dar o que você precisa. Então, todo dia eu começo o dia e, ao longo do dia, eu digo: o Senhor é o meu pastor. Peço para Ele ser meu pastor. Depois, dou a Ele o primeiro lugar em todas as áreas, não só nessa área, mas em cada compartimento. Então eu relaxo. Que surge uma preocupação, eu digo: o Senhor é o meu pastor. E eu entrego essa preocupação para Deus.
não fico segurando. Não tenso, preciso pensar depois. Eu digo, Deus, leva essa aqui. Eu não tenho tempo para pensar nessa preocupação. Leva essa preocupação, Deus. Leva essa preocupação, Deus. Você só vai colocando todas elas, sobe ele. Ele aguenta, ele aguenta. Agora, a quarta coisa é essa, muito importante. Confie nele, confie em Deus, confie em Jesus, um dia de cada vez. Confie nele um dia de cada vez. Não tente trazer todo o futuro para hoje e ficar se preocupando com tudo que ainda está por vir. Confie nele um dia de cada vez. Mateus 6:34, Jesus diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Alguém concorda com esse versículo? Você não precisa pegar problemas emprestados. Ele está dizendo, não pegue problemas emprestados para amanhã. Vou te dar graça suficiente para hoje. Não vou te dar graça para amanhã até que você chegue amanhã. Você não precisa dela hoje. Ele está dizendo, não abra seu guarda-chuva até começar a chover, ok? Não comece a trabalhar. Isso ainda não aconteceu. Não é possível mudar o futuro. Não é possível mudar o passado. Apenas trabalhe no hoje. Existem 2 dias da semana sobre os quais você nunca deveria se preocupar. Ontem e amanhã. Porque você não pode fazer nada sobre eles. E você não deve se preocupar com o futuro até ter aprendido a lidar com o hoje. E alguns de vocês me estão fazendo um bom trabalho nisso. Então, por que você está pegando problemas emprestados e se preocupando com algo que vai acontecer daqui a 2 semanas? E veja, se você pensar bem, hoje é o amanhã com o qual você se preocupou ontem. E então ontem, você estragou ontem porque ficou preocupado com o hoje. Agora, hoje, você está estragando o hoje porque está preocupado com o amanhã. Então, não faça isso. Viva a vida. Viva um dia de cada vez. Agora, por quê? Porque Deus diz que você deve viver sua vida um dia de cada vez. Bem, porque é verdade. É a única coisa que você pode fazer. Você não pode viver no passado. Você não pode viver no futuro. Você só pode viver o hoje. Mas há alguns motivos pelos quais você deve viver apenas um dia de cada vez. Primeiro, quando você se preocupa com os problemas de amanhã, você perde todas as bênçãos de hoje. Alguns de vocês têm algo chegando em 2 semanas, ou em 1 semana, ou em 1 mês, e isso está te deixando morrendo de medo. E você está piorando tudo porque está estragando todos os dias entre agora e lá, se preocupando com isso. O que essa preocupação está fazendo? Não é útil, não serve para nada, todas essas coisas. E então você está perdendo a bênção de hoje. Alguns de vocês estão tão preocupados com a aposentadoria que não estão aproveitando hoje. Você está perdendo a bênção de hoje. E ele diz, eu não quero que você faça isso. Viva um dia de cada vez. E o outro motivo é que você não pode resolver os problemas de amanhã com a força de hoje. Quando você chegar lá, amanhã, Deus vai te dar o poder, a perspectiva, a graça e a sabedoria. Ele vai te dar o que você precisa quando você precisar, quando chegar lá. Mas ele não vai te dar o poder, a promessa, o propósito e todas essas coisas para o amanhã, hoje. Então, você está assumindo um problema, e Deus diz, eu não vou te dar poder para isso. Porque quero que você confie em um dia de cada vez. A Bíblia não diz, dá-nos hoje o nosso pão semanal. Não, você deve orar, dá-me hoje o meu pão de cada dia. Dá-me força suficiente só para passar por hoje. Ele quer que você dependa dele um dia de cada vez. Agora, deixa eu ser claro, como seu pastor, porque eu amo você. Não tem problema planejar para o amanhã. Não tem problema planejar para o futuro. Só não se preocupe com o futuro. Planejar é bom, se preocupar é ruim. Jesus recomenda muito planejamento. Tem um livro inteiro na Bíblia sobre planejamento, chama-se o livro de Provérbios. Deus diz que é tolice não planejar. Tipo, só um tolo passaria a vida inteira sem se preparar para algo que você sabe que é inevitável, chamado morte. Você está brincando comigo? Você ainda não fez as pazes com Deus, sabe que vai morrer, não sabe quando isso vai acontecer?
viver a vida sem se preparar para a morte. Você não está pronto para viver até estar pronto para morrer. Então você deveria se planejar. Planejar é bom, se preocupar é ruim. Você pode planejar para o amanhã, mas não pode viver no amanhã, só pode viver o hoje. Agora, eu sei que o futuro muitas vezes pode parecer, sabe, muito assustador. Mas Deus, com muita graça, dividiu o tempo em segmentos de 24 horas. Então você não recebe todo o futuro de uma vez, você recebe 24 horas de cada vez. E se Deus te desse todo o futuro de uma vez, isso te sobrecarregaria. Mas você ainda não chegou lá, você não está pronto para isso. Então Deus te dá em incrementos de 24 horas. Pense na sua vida como uma ampulheta. Lembra? Onde a areia passa pela ampulheta? A areia tem toda essa areia aqui em cima, mas ela passa um grão de cada vez. Você consegue lidar com isso. Você consegue lidar com um grão de cada vez. Você não consegue lidar com toda a areia de uma vez, então ela não vai vir toda de uma vez para você. Você vai encarar o futuro um dia de cada vez. Você consegue lidar com isso. Sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Eu adoro isso na tradução à mensagem. Diz assim: dê toda a sua atenção ao que Deus está fazendo agora. Não ontem, não amanhã, agora. E não fique preocupado com o que pode ou não acontecer amanhã. Deus vai te ajudar a lidar com qualquer dificuldade que aparecer quando chegar a hora. Quando chegar a hora. Agora, dito tudo isso, é possível que a preocupação seja um dos seus pecados mais crônicos. Ela não ajuda, não faz sentido, não é bíblica. Ela não funciona, é irracional, é incredulidade. E talvez você só precise dizer: Deus, me desculpe. Eu não tenho dito. O Senhor é o meu pastor, eu tenho dito. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado. Agora, deixe-me acrescentar aqui. Se você luta com ansiedade crônica e já tem isso há anos e anos, você precisa de mais do que apenas isso. E você precisa de uma equipe de cuidado ao seu redor. Você precisa de uma equipe de apoio ao seu redor. Porque se você tem ansiedade crônica, você precisa de... Primeiro, você precisa de um médico. Você precisa ir fazer alguns exames e talvez precise de medicação. E está tudo bem. É uma questão clínica. Quando a química das pessoas está desregulada, algumas ficam cronicamente ansiosas, outras irritadas ou deprimidas. Então você precisa de um médico. E em segundo lugar, de um coach. Você precisa de um conselheiro, alguém para conversar sobre isso. E a terceira coisa que você precisa é de um grupo de apoio. E você precisa de pelo menos essas 3 coisas para conseguir superar. Porque se você está com um desequilíbrio químico na sua mente, e eu simplesmente disser, apenas confie em Deus. É como cortar a asa de um pássaro e dizer, vai, voa. E ele fica. E não adianta ficar dizendo, voa, voa. Se não tem asa, não vai voar. Então, você pode precisar estabilizar o seu cérebro. Agora, deixa eu te dar um último princípio que quero compartilhar sobre isso. Não está no seu esboço, mas por que você não anota aí? Deus é um bom pastor que vai te dar o que você precisa. E é isso que eu quero dizer. O que Deus me dá, Ele quer dar através de mim. O que Deus me dá, Ele quer dar através de mim. Em outras palavras, tudo que Deus te dá, Ele quer que você compartilhe com os outros. O Senhor é o meu pastor. Quando Ele supre as suas necessidades, Deus quer usar você para suprir as necessidades de outras pessoas. Na verdade, não sei se você já percebeu isso, mas Deus está constantemente testando o quanto você confia nele. Todos os dias da sua vida, a sua fé, a sua confiança estão sendo testados por Deus. Ele vai ver, você vai confiar nele, e Ele faz isso de muitas maneiras. Aliás, você sabe qual é a principal maneira que Deus testa a sua confiança e a sua fé? Dinheiro. Finanças. Por quê? Porque passamos grande parte da nossa vida tentando ganhar, fazer, gastar, usar, guardar, investir, seja lá o que for. E o que eu aprendi é que, quanto mais você tem, menos provável é que você confie em Deus.
E isso é um teste. É um teste. Mas quando eu supro as necessidades de outras pessoas com aquilo que Deus me abençoou, Deus fica extremamente feliz, porque Deus é um Deus generoso e Ele faz 9 promessas. Vou encerrar com um versículo que talvez você nunca tenha lido. Não está no seu esboço, então anote, porque eu quero que você vá para casa e leia esse versículo de novo. Isaías 58. Isaías 58, 7, 11. E, nessa passagem, Deus faz algumas promessas incríveis e surpreendentes como nosso pastor. E ele diz, se você fizer certas coisas, eu vou garantir que todas as suas necessidades sejam supridas. E eu vou ler para vocês. Certo? Está aqui na tela. Isaías 58, 7, 11. Agora, ele começa dizendo o que ele quer que você faça. E Deus diz assim, eu quero que você compartilhe sua comida com quem tem fome. Certo? Você está comendo bem. Ele diz, eu quero que você compartilhe sua comida com quem tem fome. Depois ele diz, e eu quero que você acolha os pobres sem teto em sua casa. Bem, isso pode até incluir imigrantes. Eu quero que você vista aqueles que precisam de roupas. Ótimo, entendi. Então ele diz, e eu quero que você ajude seus parentes que precisam da sua ajuda. Ah, fala sério, Deus. Os 3 primeiros eu até consigo fazer, tudo bem. Eu não quero ajudar aquele tio maluco. Ele é tão doido. Mas Deus diz, eu quero que você ajude seus parentes que precisam da sua ajuda. Isso é um teste. Então ele diz, se você fizer essas coisas, e ele faz 9 promessas. São incríveis. Olha só. Se você fizer essas coisas, primeiro, meu favor brilhará sobre você como o sol da manhã. O sorriso de Deus estará sobre a sua vida, seu negócio, sua carreira. Segundo, suas feridas, as coisas em que você está machucado. Suas feridas serão rapidamente curadas porque você está ajudando outra pessoa. Terceiro, eu sempre estarei com você para te salvar. Certo. Quarto, minha presença te protegerá de todos os lados. Eu gosto disso. Quinta promessa. Quando você orar, eu vou te responder. Agora, ele diz, volta um pouco. Ele diz, agora, eu farei isso se você acabar com a opressão. E isso incluiria preconceito racial e intolerância. Acabe com a opressão, e se você parar com todo gesto de desprezo pelos outros, inclusive pessoas que pensam diferente de você politicamente. E, olha só, ele disse, você tem que parar de apontar para o outro lado com desprezo. Se você parar com todo gesto de desprezo pelos outros e acabar com suas conversas maldosas e apontar dedos nas redes sociais. Eu só achei que valia a pena mencionar isso. Ok. E ele diz, certo, se você parar de ser uma pessoa tão reclamona, tão queixosa, se você parar de dizer, eles são malucos, são burros, são estúpidos, e não importa qual é o seu grupo favorito para dizer isso sobre eles. Ele disse, se você fizer isso, e em vez disso se dedicar a ajudar os famintos e cuidar das necessidades dos oprimidos, então a escuridão ao seu redor vai se transformar no brilho do meio-dia. Ele disse, a sua luz vai brilhar para valer. E ele disse, e eu, o Senhor, aqui estão as outras promessas. Sempre vou te guiar e vou satisfazer as suas necessidades. Esse é o número 8. E eu vou mantê-lo forte e bem. Alô? Olá, Roy. Uau! Ok? Agora, se isso não é verdade, Deus é um mentiroso, você deveria ir para casa e nunca mais voltar à igreja. Porque eu não vou adorar um Deus que é mentiroso. Mas Deus disse, se você fizer essas coisas, eu farei essas coisas em sua vida, porque eu sou seu pastor. Vamos abaixar a cabeça. Querido Deus, Tu és a fonte de tudo o que precisamos para viver. E mesmo assim, procuramos em todo lugar, quando não há nada de que precisamos que Tu não possas suprir. E está muito claro na Tua palavra que Tu não queres que a gente se preocupe nunca com nada. Tu disseste isso repetidas vezes. Tu nos disseste que se preocupar é irracional, não faz sentido, é ilógico, aumenta as coisas fora de proporção.
Tu nos disseste que se preocupar é antinatural. Nós, seres humanos, somos as únicas criaturas em todo o universo que se preocupam. Nada mais do que tu criaste se preocupa. Todo o resto da criação confia em ti. Tu nos disseste que se preocupar é inútil, que isso não vai acrescentar nenhuma hora à nossa vida, não vai nos deixar mais altos ou mais baixos, não pode mudar o passado, não pode controlar o futuro. Tu nos disseste que se preocupar é desnecessário, que tu prometeste suprir nossas necessidades se apenas confiarmos em ti. E tu nos disseste que se preocupar é falta de fé, que quando nos preocupamos, estamos agindo como aqueus. Estamos agindo como órfãos que não têm um Pai Celestial amoroso, que não têm um pastor. Tu disseste, não se preocupem, creiam em Deus e creiam em Jesus. Então, Senhor, hoje queremos aprender a confiar em Ti para suprir nossas necessidades e queremos praticar isso nesta semana. Agora, ore você. Diga, Deus, todos os dias eu quero Te pedir para ser o meu pastor. E se eu tiver que dizer isso 20 vezes por dia, o Senhor é o meu pastor, vou me lembrar de que, quando eu me preocupar, Tu vais alimentar, vais guiar e vais suprir minha necessidade. Jesus Cristo, vou Te dar o primeiro lugar em todas as áreas da minha vida, tem acesso a todos os cômodos da minha casa. Nenhuma gaveta, nenhum armário, nenhum cômodo está fora dos seus limites. E sempre que eu me preocupar, me ajude a perceber que essa área é uma área que não está sob o seu controle, que eu assegurei para mim e que eu amo mais do que amo a Ti. Deus, nesta semana e durante toda esta série, me ensina a relaxar e a não segurar minhas preocupações, a não escondê-las ou reprimi-las, mas a confessá-las, a Te entregar minhas preocupações em oração, a não ficar com elas e dizer, Deus, aqui está uma preocupação, estou preocupado com isso, e entregar isso a Ti. Então, Jesus, me ajuda a confiar em Ti um dia de cada vez, a não me preocupar com o amanhã, pois ele já terá seus próprios problemas, mas a depender do Teu poder hoje para resolver os problemas de hoje e do Teu poder amanhã para resolver os problemas de amanhã. Eu só quero confiar em Ti em cada área da minha vida. Se você nunca disse isso antes, diga, Jesus Cristo, eu quero que você se torne o pastor. O Senhor é o meu pastor, Jesus, seja o Senhor da minha vida. E eu humildemente peço isso em Teu nome, eu oro. Amém.